Fala pessoal, sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre replicação e alta disponibilidade. Você já ouviu falar sobre esses dois termos? Em outros vídeos aqui no canal eu já falei um pouquinho sobre qual a importância de se ter uma replicação, mas hoje eu vou estar entrando um pouco mais em detalhes. O que significam os termos, quais são os tipos de replicação, para que elas servem em si. Eu vou estar ensinando a fazer, inclusive, uma delas, realmente botar a mão na massa e configurar uma junto com vocês. O termo replicação, ele já é autoexplicativo. Ele consiste numa réplica, ou seja, em uma cópia do seu banco de dados em um outro ambiente, e isso tem algumas funções. Uma delas, e a principal na minha opinião, é manter um ambiente pronto e preparado para que, se em caso você perder o ambiente primário, você tem o seu banco já configurado e disponível num outro ambiente para a sua aplicação não parar. Mas ela tem outras funções também, como por exemplo desviar o fluxo de relatórios grandiosos, relatórios que são muito demorados, para essa réplica secundária. É muito comum você ter alguns relatórios relacionados à contabilidade, a fluxo de caixa, acompanhamento financeiro, que são bem pesados para executar no ambiente de produção. Então a réplica pode te ajudar também a manter uma cópia desses dados num outro ambiente e você direcionar esses relatórios que podem prejudicar o desempenho do seu sistema para essa segunda cópia do seu banco de dados. Já o termo alta disponibilidade, ele deriva da replicação. A alta disponibilidade, ela quer dizer que o seu banco de dados ele vai ficar o máximo de tempo possível disponível. E em algumas situações, inclusive, em que o seu banco primário fica fora do ar, existem algumas configurações que você pode fazer de alta disponibilidade que ficam imperceptíveis para o seu usuário da aplicação, para o seu usuário final. Ele nem percebe que o banco caiu porque a alta disponibilidade mantém essa réplica, esse banco secundário funcionando de tal maneira que o mínimo de tempo possível o seu sistema, o seu banco de dados fique parado por conta de algum problema. É importante sempre você considerar cada ambiente, cada solicitação. E aí, de acordo com o que você recebe de solicitação, desenhar um projeto e verificar qual que é o modelo de replicação que melhor atende o seu cliente, que melhor atende esse projeto. Isso vai variar de tamanho de banco, de recursos disponíveis, de versões do SQL para versões de SQL. Então, é a cargo do DBA desenhar o melhor formato para criar uma solução que atenda o que o cliente precisa. Nós iniciaremos aqui então falando sobre 4 replicações que têm alguns termos em comum. Então nós vamos começar aqui definindo o que são esses termos que são em comum entre elas, para que fique mais claro os exemplos que a gente vai falar aqui e para entender também como que elas funcionam. O primeiro termo seria o publisher, é o publicador. O que seria o publisher? Seria o banco de dados de origem, aquele que contém os dados reais da aplicação. É ele quem vai disponibilizar os dados para serem replicados no outro banco de dados. Depois do publisher, nós temos os articles, ou os artigos. Dentro do banco de dados existem tabelas, existem outros objetos como views, procedures, e os artigos dessa replicação, eles precisam ser selecionados, ou seja, você precisa dizer para a replicação quais objetos, sejam tabelas, sejam views ou proxies ou triggers, que você deseja replicar para o seu banco secundário. Então nós temos o publicador, o publisher, que seleciona os seus artigos que vão ser replicados. O conjunto de artigos que foi selecionado para a replicação é chamado de publication, ou seja, é a minha publicação. Então o conjunto dos artigos é a publicação. Do outro lado, nós temos o subscriber, que seria o assinante, ou seja, é o banco de dados que vai receber essas informações replicadas. O conjunto dos artigos que vão ser replicados do banco primário no banco secundário se chama subscription, ou seja, é aquele conjunto de dados ou de objetos que ele vai receber no subscriber, ou seja, no assinante. Além desses termos, existe também os agentes. Os agentes são os componentes que vão fazer toda essa transferência dos dados entre o publisher e o subscriber. Ele vai criar os mecanismos necessários para transferir os dados de um banco para o outro. E por fim, nós temos o distribuidor, que ele é responsável por controlar o que vai ser transferido. Então,
o distribuidor controla o que deve ser transferido e os agentes fazem o trabalho em si. Eles pegam os dados de um banco e transferem para o outro banco, para o banco secundário. Então agora que nós entendemos esses termos que são muito importantes, nós vamos partir agora para a explicação desses modelos de replicação. E eu divido ele em duas categorias, unidirecional e bidirecional. Começando pelos unidirecionais. O que seria isso? Unidirecional significa que o caminho dos dados vai ser sempre o mesmo. Então eu tenho o meu banco de origem e tenho o meu banco de destino. Os dados vão partir do meu banco de origem sempre para o meu banco de destino sempre. Não existe o caminho inverso, ou seja, é sempre daqui para cá. Então nesse modelo nós temos dois, nessa categoria nós temos duas replicações. A primeira é o modelo de snapshot. O que significa o snapshot? A replicação de snapshot consiste em você tirar uma cópia do seu banco de dados, fazer como se fosse uma fotografia do seu banco de dados e replicar ele nessa outra instância, nesse outro ambiente secundário. Aqui é importante destacar que é muito utilizado esses tipos de replicações para não fazer do banco inteiro. A gente sempre seleciona alguns objetos, algumas tabelas específicas que a gente tem necessidade de transferir. É possível fazer do banco inteiro também, mas existem outras formas de se fazer do banco inteiro que são melhores do que essas. Então essas são utilizadas geralmente para transferir parcialmente o banco. Então o snapshot, digamos que eu quero fazer um snapshot de todas as minhas tabelas relacionadas à parte financeira do meu sistema. Então na minha configuração eu vou selecionar todas essas tabelas e a minha replicação de snapshot vai fazer uma cópia naquele momento de todas essas tabelas e transferir para o meu ambiente secundário. Para que eu utilizo essa replicação? Para fazer aquele desvio de carga de dados que eu comentei anteriormente. É muito comum dos relatórios serem demorados em determinados tipos de aplicações com determinados volumes grandes de dados. Então, nesse formato, eu consigo tirar uma cópia, por exemplo, toda madrugada das minhas tabelas e transferi-las para esse ambiente secundário, para que os meus relatórios, que são mais pesados, possam ser executados nesse segundo ambiente. Isso é uma forma de utilizar e ela é bem útil para esse tipo de função. O segundo modelo é a replicação transacional. A transacional ela pode funcionar de maneira que você possa fazer exatamente como o snapshot, só que tem um grande detalhe, em tempo real. Isso mesmo, você consegue determinar quais os artigos você quer replicar em tempo real para o seu banco de dados secundário. Você seleciona lá as suas tabelas e aí os agentes da replicação vão ficar lendo o log de transação desse banco primário, verificando a cada nova inserção, a cada nova alteração naqueles artigos que você pré-selecionou, e no momento em que eles acontecem no seu banco original, ele é transferido para o seu banco secundário, de forma que aqui você tem duas funções importantíssimas. A primeira, também desviar a carga de dados de relatórios para esse banco secundário, porém com tempo real, porque aconteceu aqui em segundos ou às vezes milésimos de segundos, os dados são transferidos para o banco secundário, então você consegue ter relatórios mais em tempo real, de acordo com a necessidade do seu negócio, e também em caso de perda de informação. Vamos imaginar aqui que o meu banco primário foi perdido, o meu ambiente foi perdido. Eu tenho em tempo real todas as informações que eu tinha aqui no banco original no meu banco secundário, e isso é muito importante também. Resumindo então esses dois modelos brevemente, o snapshot geralmente utilizado para relatórios que podem ser tirados com uma defasagem de tempo, ou seja, do dia anterior para trás, então ele é utilizado para direcionar relatórios para ele, e a transacional ela é utilizada tanto para relatórios em tempo real, como relatórios de BI, por exemplo, quanto também para manter uma réplica idêntica ao banco em caso de perda do banco original. Partindo agora para a segunda categoria, que é a bidirecional. O que seria o bidirecional? Você tem o seu banco de dados original e o seu banco de dados de réplica. O caminho pode ser tanto do original para a réplica, como também da réplica para o original. Nessa categoria também existem dois modelos de replicação, e o primeiro é o merge, ou seja, mesclagem. O que significa que tudo que for feito no seu banco original e tudo que for feito no seu banco secundário, de forma paralela, eles vão ser unificados de forma que os dois bancos fiquem iguais. Vamos imaginar aqui que eu tenho um banco de dados numa filial de uma empresa em São Paulo e um banco de dados numa filial da empresa do Rio de Janeiro.
Por motivos de performance, eu preciso que cada filial tenha o seu próprio banco, para evitar muita latência da aplicação em si. Mas eles compartilham da mesma aplicação e das mesmas tabelas. E eu preciso, por conta do meu negócio, que as tabelas deles sejam a mesma, para que eu possa gerar relatórios, possa fazer todo o fluxo da minha empresa no geral. Então, quando entrar um registro novo na minha tabela de pedidos, por exemplo, da filial de São Paulo, automaticamente ela vai ser transferida para o banco da filial do Rio de Janeiro. E o inverso também acontece. Entrou um pedido lá na filial do Rio de Janeiro, ele vai ser transferido para a minha filial de São Paulo, de maneira que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro eu tenho as mesmas informações. Essa replicação ela é muito boa, ela é muito utilizada também, porém ela tem alguns complicadores, ela é um pouco mais complexa de se configurar e também tem algumas regras de negócio que, dependendo da aplicação, pode dificultar um pouco a utilização dela. Por exemplo, digamos que eu tenho o pedido 10 na filial de São Paulo e o pedido 10 na filial do Rio de Janeiro, é o mesmo pedido. Porém, nas duas pontas eu estou fazendo uma alteração nesse mesmo pedido. Isso pode causar alguns conflitos, então é necessário uma arquitetura diferenciada da aplicação, uma arquitetura diferenciada de negócio, de processo, de procedimento também da empresa, para que você possa utilizar esse tipo. E o segundo modelo que existe da forma bidirecional, da categoria bidirecional, é o modelo peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto. Esse modelo ele é um passo acima desse que a gente acabou de comentar, que seria o merge. Ele seria basicamente a réplica do seu banco por completo ou de determinados artigos que você selecionar num outro sítio, num outro site, ou seja, num outro ambiente completamente diferente, uma estrutura completamente diferente, de maneira que se você perder o seu banco local, você consegue apontar suas aplicações para esse outro local, para essa outra estrutura e continuar utilizando a sua aplicação. Vamos imaginar aqui que você tem o seu banco de dados no Brasil, você tem também uma outra filial no Canadá e uma outra no Japão. Então, o seu banco de dados do Brasil estaria sendo replicado na sua estrutura do Canadá e do Japão. E em todas as outras pontas também. O seu banco do Japão estaria replicado no Brasil e no Canadá, e o banco do Canadá estaria replicado no Brasil e no Japão. O que acontece aqui? Se estamos aqui no Brasil e por algum motivo o meu ambiente por completo no Brasil é destruído, eu perco ele por alguma catástrofe natural ou simplesmente porque o hardware falhou mesmo e eu vou levar um tempo para conseguir reconstruir esse ambiente, eu consigo facilmente apontar minha aplicação aqui do Brasil para o meu banco tanto no Canadá ou no Japão. Eu poderia escolher o Canadá e apontar minha aplicação para lá, eu teria todos os meus dados registrados lá também no banco que está alocado no Canadá e conseguiria continuar trabalhando de forma normal. Então, resumidamente, esses dois modelos bidirecionais. O merge, eu consigo replicar entre tabelas iguais do mesmo sistema informações de dois pontos diferentes e ele é bidirecional. De um lado vai para lá, do primeiro banco vai para o segundo e do segundo vai para o primeiro. E também tem o peer-to-peer, que é replicar o seu banco de dados por completo ou parcial, você define, em locais totalmente diferentes que não fazem parte da mesma regra de negócio, de maneira que se o meu ambiente oficial for perdido, eu consigo facilmente apontar minhas aplicações para esses outros locais. Algumas informações importantes sobre esses 4 modelos que a gente acabou de comentar. A primeira delas é que a réplica secundária não necessariamente precisa ter uma licença do SQL Server. Se ela ficar em stand-by, ou seja, ficar ali somente aguardando para uma eventual necessidade de ser utilizada, ela não precisa de licença. Mas a partir do momento que você desvia a carga de produção para ela, como a gente comentou, como por exemplo os relatórios de financeiro, ou enfim, qualquer outro que seja, ou as suas análises de BI, aí sim é necessário que você tenha uma licença do SQL Server específica para esse servidor. Então é muito importante você levar em conta isso, porque isso influencia inclusive no custo da aplicação para vocês. E o modelo peer-to-peer, que é o mais complexo, é o último nível que a gente comentou até agora, ele necessita obrigatoriamente da versão Enterprise do SQL Server. E todos esses 4 modelos que foram comentados, eles necessitam também de uma carga inicial, ou seja, quando você configura uma dessas 4 replicações, na configuração você informa que você precisa dessa carga inicial.
Então é feita uma carga inicial do processo, ou seja, o segundo banco ele é inicializado com essa carga inicial, e aí após isso estar funcionando, é feito os diferenciais, é feito as cópias em tempo real, conforme for a maneira que você determinou. Mas é importante ressaltar que vai ser necessário essa primeira carga no seu ambiente secundário. Partindo agora para os modelos específicos de alta disponibilidade, nós podemos começar com o log shipping. O log shipping ele é um modelo mais fácil de se configurar, ele é o mais econômico porque ele não requer máquinas com grandes configurações, com grandes hardwares. É uma solução simples de se configurar, não é nada complexo e é muito utilizado hoje em dia. Eu vejo muita funcionalidade para ela hoje em dia. O que consiste o log shipping? Você tem o seu banco oficial e você tem o seu banco de réplica que já foi iniciado. Você faz um backup do seu banco oficial e restaura no seu banco de réplica. Feito isso, você deve configurar o log shipping de maneira que do seu banco oficial sejam gerados arquivos de backup de log por X minutos, X horas, você define a latência e ao passo que esses backups são gerados, a sua configuração vai copiar esses backups de log gerados do seu banco oficial para o seu ambiente de réplica, para o seu ambiente secundário, e a segunda parte é a restauração desses backups de log no seu banco secundário. Então, de forma simples, é um backup de log do seu banco oficial e o restore desse backup de log no seu banco secundário. Ela é simples de ser configurada, porém ela tem alguns detalhes. Ele tem algum delay, ou seja, o seu backup, o tempo que vai levar entre você gerar o backup do seu banco de dados, transferir ele para o segundo ambiente e restaurar, vai existir um pequeno delay, alguns minutos, ou dependendo do tempo que você configurar, até algumas horas. Você consegue deixar a configuração com até 3 minutos, para que seja feito o backup a cada 3 minutos, por exemplo. Mas vai existir esse pequeno delay, então é importante na sua solução você pensar nisso, que a sua réplica ela não vai estar instantânea, ou seja, se cair o meu servidor primário, o secundário vai estar exatamente igual, de acordo com o delay que existir entre gerar, copiar e restaurar, e o tempo que você configurou também, a sua réplica ela vai estar um pouco defasada. Mas por que ela é boa, por que ela é utilizada? Como eu falei anteriormente, ela é barata porque não requer grandes máquinas para fazer, ela não necessita também de uma licença no banco de dados secundário, porque afinal o banco secundário ele fica em stand-by, ele fica aguardando que você tenha uma intervenção manual para que o banco de dados secundário possa ser utilizado. Então ele é mais barato por isso também, por não necessitar dessa licença secundária do SQL Server. Outra situação também importante que é para destacarmos aqui é que ela precisa obrigatoriamente de pelo menos a versão standard para ser configurada, porque ela trabalha essa replicação através do SQL Agent. Então você só tem o SQL Agent a partir da versão standard do SQL Server. Em relação ao failover, ou seja, como que vai funcionar se o meu banco de dados primário cair? Ele vai automaticamente subir o meu banco de dados secundário ou ele precisa de uma intervenção manual? Nesse modelo de log shipping, ele obrigatoriamente precisa de uma intervenção manual. Ele não consegue fazer essa banco de dados de réplica subir automaticamente. Então também tem essa preocupação, esse detalhe que é importante você considerar no seu projeto. Mesmo com todos esses itens que a gente deve ter de atenção, ele ainda é muito útil e muito utilizado, porque afinal de contas é muito melhor eu ter um ambiente que, mesmo que tenha um pequeno delay e que dependa de uma ação manual minha para subir a réplica secundária e deixar ela disponível, do que você não ter um ambiente nenhum de alta disponibilidade. E aí quando você acaba perdendo o seu ambiente oficial, você precisa de um tempo muito grande para reconstruir todo o ambiente, restaurar o backup e deixar o banco disponível novamente. Então ele é muito utilizado e muito útil também. O próximo modelo de alta disponibilidade é o mirror, ou seja, o espelhamento. Ele é muito parecido com o modelo transacional que nós falamos anteriormente. Ele consiste em copiar em tempo real tudo que é feito no seu banco de origem, ele capta em tempo real e transfere, registra também essas informações no seu banco secundário. É importante destacar aqui que ele tem uma funcionalidade muito importante, diferente do log shipping, por exemplo. Ele tem o failover automático. O que seria isso?
de forma transparente para os usuários, de forma que seja imperceptível se o banco de dados primário cair, parar de funcionar. Ele mesmo, a própria configuração do Mirror, consegue direcionar suas conexões para o banco de dados secundário, porque afinal de contas ele está exatamente igual ao seu banco de dados primário, e isso é imperceptível para os usuários. É como se caísse o banco de dados primário e assumisse o secundário sem a aplicação parar de funcionar. É claro que isso depende de algumas configurações da aplicação também, mas existe essa possibilidade. Esse servidor que faz o trabalho de direcionar, ele é chamado de testemunha. Então, nesse modelo, além do banco de dados primário e o secundário, ou seja, 2 servidores, nós teríamos um terceiro servidor que é chamado de testemunha. Ele é o responsável por ficar recebendo as conexões e verificando se o banco de dados primário está ativo. Se estiver, ele direciona, ele canaliza as conexões para o banco de dados primário. No momento em que ele perceber que o banco de dados primário não está respondendo, seja por qual motivo for, automaticamente ele passa a canalizar essas conexões, distribuir essas conexões para o banco de dados secundário de forma imperceptível. Nesse modelo também é importante destacar que é necessário um investimento maior, porque afinal de contas, para você ter em tempo real a informação registrada tanto no banco de dados primário quanto no banco de dados secundário, lembrando que eles precisam estar se conversando, né? Então a latência também entre um servidor e outro precisa ser boa. Para você ter essa função funcionando rápida e dando um retorno rápido para a aplicação, para os usuários finais, é importantíssimo que o hardware das máquinas sejam bons, sejam sempre melhores, porque ele precisa fazer o trabalho duplicado. Imagine que eu cadastrei um cliente novo no meu sistema, ele precisa registrar esse cliente novo no meu banco de dados primário, registrar no banco de dados secundário e depois retornar para a aplicação que foi cadastrado. Se eu tiver um hardware que não seja o suficiente para fazer toda essa configuração, todo esse trabalho, a minha aplicação vai demorar para receber a resposta e o meu usuário vai ficar com lentidão na aplicação. Então, esse modelo, apesar de ser muito bom a forma de failover automático e de ter o banco de dados replicado em tempo real, ele requer um investimento maior. E também uma outra informação que é importante é que ela necessita pelo menos da versão standard para estar sendo configurada. Nesse modelo do Mirror, você replica o banco inteiro. Então, diferente daqueles 4 que a gente viu por primeiro, que você escolhe quais são as tabelas, os objetos que vão ser replicados, tanto no Logshipping quanto no Mirror, você replica o banco de dados inteiro. Então, tudo que você tiver na origem, você vai ter exatamente a réplica no destino. Uma outra informação também sobre esse modelo é que a Microsoft vem divulgando recentemente, nas últimas versões, que esse modelo de replicação ele deve ser descontinuado em breve. Então, muitas soluções que trabalham com esse modelo de replicação, ele deve ser transferido para o modelo de Always On, que é o que a gente vai falar agora em sequência. Os próximos 2 modelos que nós vamos estar vendo agora, eles necessitam de um cluster a nível de máquinas para que você consiga configurá-los. O que seria um cluster? Você dividir a carga, você espelhar o seu ambiente em várias máquinas diferentes, de maneira que se uma máquina por completo parar de funcionar, as outras conseguem manter o ambiente funcionando sem necessariamente precisar daquela primeira. Então, você precisa ter um cluster para você configurar o seu Always On. Dentro do modelo Always On, nós temos 2 divisões. A primeira, que nós vamos falar aqui, que é a que vem para substituir o Mirror, que a gente acabou de ver, ela seria o grupo de disponibilidade. Nos modelos anteriores, nós vimos nos 4 primeiros, então, você replicar alguns artigos dentro do banco. No Logshipping e Mirror, você replicar um banco de dados inteiro. E agora no grupo de disponibilidade, você tem a possibilidade de replicar não somente um banco da sua instância, você pode selecionar um grupo de bancos de dados e fazer com que esse grupo de banco de dados seja automaticamente replicado para um segundo ambiente. Nos modelos anteriores, como o Mirror e Logshipping, as suas configurações de replicação eram necessárias ser feitas banco a banco. Então, se dentro de uma instância você tivesse 5 bancos, você precisava fazer a configuração individual. Isso requeria muito tempo de manutenção,
é um pouco mais complexo de gerenciar tudo isso. E o Always On, que vem para substituir o Mirror nas novas versões do SQL Server, ele te possibilita fazer a réplica de mais de um banco numa configuração só. Então é muito mais simples de configurar, muito mais simples de dar manutenção e funciona muito bem também. Ele seria então uma réplica do seu conjunto de banco de dados no seu ambiente secundário, e se o seu ambiente primário parar, ou seja, a máquina, o servidor parar, automaticamente o seu cluster vai transferir para o seu banco de dados secundário, para a sua réplica, toda a autonomia para que as aplicações passem a utilizar os bancos de dados nesse outro nó do seu cluster de Windows, do seu cluster de máquinas. Então aqui é muito legal também porque você tem a possibilidade do failover automático, é facilmente também configurado de forma transparente para os usuários, caso o seu ambiente primário seja perdido. Esse modelo te permite ter mais de uma réplica secundária, ou seja, você pode ter o seu grupo de banco de dados disponibilizado uma réplica dele em mais de um ambiente, ou seja, 2, 3, 4 réplicas que seriam do seu grupo de banco de dados selecionado. Mas é importante destacar aqui que isso só é possível ser feito na edição Enterprise do SQL Server. A partir da versão 2016, da edição Standard, você consegue ter até 2 nós no seu grupo de disponibilidade, ou seja, o primário e um secundário. Para fazer mais de um, então, você precisa da edição Enterprise. Você tem 2 formas de replicar, então, o seu grupo de banco de dados, no modelo síncrono e assíncrono. No modelo síncrono, o seu banco de dados primário registra a transação, ele transfere os dados para o seu banco de dados secundário, para o seu ambiente secundário, registra no secundário também e só então retorna para a aplicação que está ok, que foi confirmada a transação e ela pode dar andamento no procedimento do sistema. Já no modelo assíncrono, ele recebe a solicitação, recebe a informação, registra no banco de dados primário e já retorna para a aplicação. E aí, num segundo momento, essa informação, mas isso é muito rápido, mas é num segundo momento, também é registrado no seu banco de dados secundário, na sua réplica do seu banco de dados. Qual que é a diferença? Quando a gente trabalha com o modelo síncrono, ele requer uma latência maior, porque imagina que se você tem mais uma réplica ou se você tem 3 réplicas, o tempo para se registrar a informação em todas as réplicas ele vai ser maior. Isso requer uma latência entre os servidores muito melhor, requer também que a máquina tenha um bom desempenho de recurso de hardware, para que esse tempo de confirmação das informações em todas as pontas seja o mais rápido possível. Porém, ela é mais segura, porque uma vez que o seu banco de dados primário pare, todas as réplicas têm a confirmação de todas as transações da primeira. Eles estão exatamente iguais. Já no modelo assíncrono, ele é mais rápido, porque ele confirma no primário e já retorna. Porém, se o seu primário parar, não significa que ele é menos seguro. A diferença é que se o seu banco de dados primário parar, as confirmações que ainda restam ser feitas nas outras réplicas, nos outros nós, elas estão em cache. Então vai haver um tempo maior, porque o cache vai precisar ser comitado, ou seja, registrado nesses outros bancos de réplica, antes de que eles fiquem disponíveis para serem utilizados pela sua aplicação. De forma simples, o modelo síncrono ele é um pouco mais demorado, porém é mais seguro, e o modelo assíncrono ele é mais rápido e não é sem ter segurança, mas ele vai requerer um tempo maior para ficar disponível se o seu banco de dados primário parar de funcionar. Nesse modelo também existem algumas funcionalidades a mais que podem ser aplicadas. Por exemplo, assim como nos outros, ele pode ser utilizado para desviar a carga de leitura do banco oficial também nas réplicas. Ele também pode ser utilizado para gerar backups na réplica, desviar o tempo de backup, o esforço que se leva para gerar backups no banco oficial pode ser desviado também para as réplicas, uma vez que eles estão iguais, né? Então você tirar o backup na sua réplica é a mesma coisa que tirar do seu banco oficial, além de servir como alta disponibilidade. Se o seu banco primário cai, de forma imperceptível, o segundo assume, todos os seus bancos de dados estão lá dentro, completamente copiados, funcionando,
para sua aplicação nunca parar. E o segundo formato, utilizando o cluster de Windows, seria o Always On FCI, que consiste na réplica da sua instância por completo no ambiente secundário. Como que funciona esse modelo? Ele requer que todos os nós, ou seja, todos os servidores do seu cluster, tenham acesso às mesmas estruturas de disco, ou seja, sua máquina primária, o seu servidor que está com o seu banco de dados primário, que tem a sua instância oficial, ele vai ter acesso ao banco de dados, aos arquivos do banco de dados e da instância em determinados discos. O seu segundo nó, o terceiro nó, o quarto nó, ou seja, os seus outros servidores também terão acesso aos mesmos arquivos nas mesmas unidades. Como que funciona isso daqui? Quando o primeiro banco de dados, o primeiro servidor parou de funcionar, automaticamente é passado uma autorização, como se fosse uma chave de acesso, para o seu segundo nó, para a sua segunda máquina. E ela, como já tem acesso aos arquivos, tem a autorização então para passar a utilizar esses arquivos e a sua instância. Então, na verdade, nesse modelo, ele não replica o banco de dados, a sua instância também por completo, para vários servidores. Na verdade, você tem vários servidores apontando para os mesmos. E como esse ambiente ele está por trás dele, um cluster de Windows, um cluster de máquinas, ele sempre vai estar disponível. Por quê? Se a sua primeira máquina falhar, as outras vão assumir. Se a segunda máquina falhar, as outras vão assumir. De forma que essa unidade onde estão os seus bancos de dados e a sua instância, ela sempre vai estar disponível. Com isso, a sua estrutura a nível de SQL Server, a sua estrutura a nível de instância, ele existe uma só, e ao passo que a primeira máquina cai, as outras passam a acessar os mesmos arquivos. Como ele é um só, ele é unificado entre todas as suas estruturas. Então, se eu tenho 5 nós, ou seja, 5 computadores, 5 servidores configurados para estar trabalhando nessa replicação minha Always On FCI, e a minha primeira para de funcionar, as outras 4 elas estavam somente aguardando, tudo configurado, mas aguardando para ter a autorização para utilizar o banco de dados e a instância. Então, ao passo que essa cai, o próprio mecanismo de replicação escolhe um dos outros 4 nós para dar autorização para ele. Então, digamos que ele escolheu o segundo nó. A autorização automaticamente passa para esse segundo nó e ele tem então permissão para utilizar a instância e os bancos de dados. Isso também é feito de forma automática, não necessariamente precisa de uma intervenção manual. De certa forma, dependendo do tamanho dos bancos, dependendo da movimentação dos bancos que existem dentro dessa instância, ele pode demorar um tempinho maior ou um tempinho menor. Existe um processo chamado de checkpoint, que nada mais é do que registrar o que está em cache de memória no disco. Então, dependendo da movimentação, pode ser que ao passar a autorização para a segunda máquina utilizar os arquivos do banco, exista o tempo de checkpoint para registrar o que está em cache no disco, para que essa segunda máquina possa utilizar essa instância, demora alguns minutos, dependendo dos casos pode demorar algumas horas. Então ele não é tão rápido, talvez, determinado ambiente por conta desse cache e da movimentação que possa existir, mas ele é extremamente importante. De todas que a gente citou aqui, é a mais completa e a que mais garante a alta disponibilidade, porque ela tem a sua proteção a nível de servidores, ou seja, a nível de Windows com um cluster, tem a sua proteção a nível de instância por completo, então tudo que você tiver dentro da instância vai estar sendo deixado na alta disponibilidade, e também tem em relação aos dados, porque afinal de contas o banco de dados é o mesmo, então tudo que tiver sido registrado vai estar registrado ali. Uma informação importante, ele só é possível ser configurado também na versão Enterprise, então nesse último formato que a gente citou, necessariamente precisa da edição Enterprise do SQL Server. Resumidamente, então, falando sobre o Always On, no modelo grupo de disponibilidade, eu consigo replicar determinados bancos de dados que eu desejo dentro da minha instância de banco de dados para um ou mais nós do meu cluster de Windows, para os meus servidores do meu cluster.
de maneira que se o meu ambiente primário é perdido, automaticamente eu tenho o banco exatamente copiado igual nesses outros ambientes em tempo real e eu posso apontar minha aplicação para esse novo servidor e utilizar sem problemas nenhum. Já no segundo formato, no FCI, Always On FCI, eu tenho um banco de dados e uma instância, seria nível de instância, então, único, onde vários servidores conseguem acessar essa instância única, esses bancos de dados único, não preciso ficar replicando então a minha informação, e se o meu servidor primário cai, o secundário consegue acessar, tem autorização para acessar esse ambiente de maneira exclusiva. Todas essas opções então de replicação e alta disponibilidade que a gente viu aqui, elas são importantes, cada uma tem uma função específica para ser utilizada, então cabe ao DBA analisar qual dessas soluções atende melhor o projeto do seu cliente, atende à necessidade do seu cliente. E claro, avaliar custo, benefício, avaliar também o que vai atender de forma mais rápida, o que vai atender de forma mais performática ou mais segura, de acordo com o que o seu cliente deseja, de acordo com o que o ambiente precisa e pede. Agora nós vamos pôr literalmente a mão na massa. Eu vou configurar aqui o modelo Log Shipping. Acompanha comigo no vídeo. Iniciando então a configuração aqui do Log Shipping, que é a nossa replicação através de log transacional, nós temos algumas atividades que precisamos executar antes de iniciar a nossa configuração. Seria a preparação do ambiente para que ele esteja apto a receber a nossa replicação via Log Shipping. A primeira delas é que as máquinas que vão ser utilizadas para a replicação, elas precisam se comunicar, elas devem ter a comunicação entre elas. Para que você consiga fazer a configuração, você precisa conseguir conectar de uma máquina no SQL que está configurado na outra máquina. No exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho duas instâncias que eu as chamo de instância 1 e instância 2 na mesma máquina. Mas não faria muito sentido estar fazendo em um ambiente de produção na mesma máquina essa replicação. Então, ela é recomendada que seja feita por duas máquinas distintas, de preferência em locais separados, locais diferentes, para que se você perca o seu banco de dados original, a sua segunda cópia do banco, né, no caso a réplica, ela não seja afetada e assim você consiga utilizá-la. Então, para fazer a configuração, o primeiro passo é que as máquinas estejam se conversando, comunicando. O segundo é que a gente precisa ter uma pasta configurada no servidor primário, ou seja, onde está o meu banco de dados primário, para que eu possa gerar os meus backups. Depois, em terceiro ponto, é que a gente deve ter uma pasta configurada com permissões necessárias no seu banco de dados secundário, ou seja, no seu segundo servidor de banco de dados, que é o que vai receber os logs que foram gerados para depois fazer o restore. O quarto ponto é que os usuários utilizados, usuários de Windows utilizados no serviço do SQL Agent, tanto do meu servidor primário quanto do meu servidor secundário, eles devem ter permissão de escrita e leitura nas pastas que gera backup e que restaura o backup, ou seja, que são copiados os backups. E o quinto ponto aqui seria que eu preciso dar uma carga inicial na minha replicação, ou seja, eu preciso fazer um backup full inicial do meu banco de dados oficial, transferir ele para o meu banco para a minha réplica, né, para o meu servidor de réplica e restaurar ele lá para que essa carga inicial seja feita. E então, após a configuração da minha replicação, os logs possam ser transferidos do meu banco original para o meu banco de réplica que já foi iniciado. Então, mostrando para vocês aqui brevemente a configuração que foi feita para a gente fazer aqui nesse ambiente meu. Então, eu tenho a minha pasta de replicação dentro da minha unidade E. Então, lembrando que eu estou fazendo na minha máquina local. Então, por isso, as duas pastas vão estar no mesmo servidor. Mas no ambiente de produção, a minha pasta de backup, que eu coloquei aqui como backups inst1, que seria da minha instância 1, ela estaria então no meu servidor primário, e a minha pasta de restore, ou seja, onde vão ser copiados os arquivos da minha replicação, estariam no meu servidor secundário, no meu servidor de réplica. Eu nomeei ela aqui para a gente diferenciar como restore inst2. Então essas são as minhas pastas. É importante definir também
que essa pasta de replicação, ou seja, onde os dados vão ser gerados, nesse caso a minha pasta de backup, ela precisa estar compartilhada, eu vou ter que utilizar ela compartilhada, de maneira que se eu utilize aqui então o nome da minha máquina como compartilhamento, eu consigo chegar nela e nela, com o caminho compartilhado, chegar na minha pasta de backup. Eu vou utilizar essa nomenclatura aqui também, esse caminho de rede também para fazer a minha configuração. Em relação à parte de permissão, eu tenho aqui então os dois serviços, do SQL Agent da instância 1 e do Agent da instância 2, lembrando que aqui no meu exemplo eles estão na mesma máquina. Então eu tenho os meus usuários de Windows aqui identificados como User Agent 1 e User Agent 2. Eles precisam ter então permissão de leitura e escrita nas minhas pastas aqui que eu vou utilizar para estar fazendo a minha replicação. Então, uma vez que eu já tenho o meu ambiente todo preparado para estar sendo feito a minha replicação, vamos então de fato a configurar ela. Então aqui na minha instância primária eu tenho um banco de dados já restaurado, que é o que vai ser utilizado para fazer a minha replicação, que é o Adventure Works 2017. E aí o que a gente precisa fazer inicialmente então? Antes de configurar a replicação, o meu banco de dados original ele precisa estar com o Recovery Model Full, porque lembra que eu falei que ele consiste na transferência do backup de log de um banco para outro? Então, para fazer um backup de log da minha base, ela precisa estar com o Recovery Model Full. Então, o primeiro passo aqui é deixar a minha base configurada dessa forma. Eu vou executar esse comando, você pode também fazer pela interface. Eu fiz aqui por script, mas também pode ser feito pela interface, não tem problema nenhum. Uma vez que o meu banco já está com o Recovery Model Full, eu preciso então agora gerar o backup dele para dar a carga inicial na minha replicação. Então eu vou executar aqui também por script, um comando para gerar o meu arquivo de backup. Ele não deve demorar muito, porque essa base de exemplo ela é pequena. Então ela vai gerar para mim nesse local aqui, que eu predeterminei. Eu posso também fazer esse backup pela tela, não tem problema nenhum, mas eu optei aqui por fazer então ele através do script. Então eu posso ver aqui no meu disco que ele foi gerado aqui para mim. Ele não precisa estar dentro da pasta porque ele não faz parte em si da minha replicação. É só a carga inicial. Então, para exemplificar, eu coloquei ele aqui para a gente. Feito isso, eu preciso restaurar esse backup na minha instância de banco de dados secundário. Então eu vou abrir uma query no meu banco de dados secundário. Então essa query aqui ela já está apontando para a minha instância secundária. Eu vou restaurar esse arquivo de banco de dados que eu acabei de gerar, esse backup. E um detalhe importante é que para iniciar a configuração do log shipping, o banco de dados secundário ele deve ficar no modelo no recovery. Ele deve ser restaurado no modelo no recovery, ou seja, ele vai ficar aberto para novos backups. Ele não vai estar disponível para utilização. Então eu vou executar esse script aqui, ele vai fazer o restore do banco de dados para mim na minha instância secundária. Novamente, eu posso fazer isso pela tela também, não tem problema nenhum, mas eu optei aqui por fazer por script por ser mais rápido e mais simples de executar. Já deve estar finalizando aqui para a gente. Finalizou. Então a gente já vai poder visualizar o banco de dados restaurado aqui, o modelo completo dele, o backup full, para a gente iniciar a nossa configuração. Lembrando que ele vai ficar aqui como restaurando, porque eu restaurei ele com o modelo no recovery, ou seja, ele está aguardando novos arquivos de backup de log a serem restaurados nele. Então, uma vez que agora eu tenho dado a minha primeira carga na minha replicação, vamos de fato para a configuração. Então a gente vai utilizar aqui as informações das pastas que eu mostrei para vocês anteriormente. Para iniciar a configuração, então, eu clico com o botão direito no meu banco de dados de origem, vou em Propriedades, seleciono a opção Envio de logs de transação, ou seja, o log shipping. Eu vou em parte de backups, ou seja, a primeira parte que seria feita no meu banco de dados de origem são os backups. Então eu vou habilitar essa opção e vou fazer a configuração. Ao clicar aqui, ele vai abrir essa tela para mim. O que ele está pedindo aqui? Qual que é o caminho de rede que eu vou gerar os backups? E qual que é o caminho normal para acessar essa mesma pasta? Ou seja, aqui é o meu caminho de rede com // e aqui é o caminho que eu acesso através da unidade mesmo. Então eu vou pegar aqui atrás as pastas que eu já tenho configurada.
Então, eu vou gerar backup inicialmente nesse caminho de rede. Então, acesso através do // o nome da máquina, / as pastas que eu configurei. E esse mesmo caminho através da unidade. Então, é a utilização do mesmo aqui, só que daí, nesse caso, eu vou utilizar a unidade de disco, que é onde está configurado aqui na minha máquina. Então, eu apontei aqui para o SQL Server, onde eu quero que ele gere para mim os meus backups. A configuração aqui de excluir arquivos com mais de tantas horas ou tantos dias é porque imagina que eu configure a minha replicação para ser gerado o backup a cada 10 minutos. Com o passar do tempo, passar dos dias, eu vou ter muitos arquivos no disco e isso pode acabar prejudicando o espaço em disco que eu tenho disponível. Então aqui eu posso fazer uma configuração que eu desejar. Eu vou manter os arquivos de backup no disco original por 10 dias, por 5 dias. Ele sugere aqui uma configuração padrão de 72 horas. Eu não costumo mexer nisso, mas aí fica a cargo do ambiente de vocês. Em relação à parte de alertas, se nenhum backup ocorrer, também mantém aqui como padrão 1 hora, é o que ele sugere, que seria você ter um aviso de que não está sendo gerado o backup da sua replicação. Como isso dificilmente acontece, eu mantenho o padrão aqui também de 1 hora, mas você pode mexer também conforme você precisar aqui. Aqui embaixo eu vou configurar o nome do meu job que vai fazer o meu backup de log, que vai ser responsável por fazer o meu backup de log. Ele sugere aqui sempre o ls backup, que seria log shipping backup, e o nome no meu banco de dados. Eu posso alterar ou posso deixar esse padrão. Eu vou deixar o padrão também. Quando eu clico aqui em agenda, eu vou fazer a configuração de quanto em quanto tempo eu desejo que o meu backup de log, ou seja, que a transferência dos dados sejam feitas para o meu banco de dados secundário. Ele sugere aqui como padrão aqui 15 minutos e eu posso diminuir isso até a segundos. Apesar de não ser tão recomendado, né, fazer por segundos, você tem essa opção de configuração. Eu vou estar fazendo aqui uma configuração para ser gerado o backup a cada 5 minutos para a gente. Esse nosso teste vai ser a cada 5 minutos. E aí eu posso configurar aqui determinado início e determinado fim, ou seja, nesse cenário aqui ele vai começar à meia-noite, ele vai gerar o meu primeiro backup. Após 5 minutos, ou seja, meia-noite 5, ele vai gerar mais um. Meia-noite 10, ele vai gerar outro. Até as 23h59. Eu posso configurar da forma que eu quiser aqui também. Feito isso, eu dou um OK. E aqui também é importante destacar essa opção de compactação. Determinados ambientes de bancos de dados, ele tem muita transação, ou seja, ele gera logs gigantescos. E é recomendado que se você estiver executando em uma edição que te permita utilizar a compactação dos backups, você utilize, porque ele vai reduzir o tamanho dos arquivos, isso reduz também o tempo de cópia dos arquivos para o outro servidor e você ganha em tempo e em performance. Então eu vou configurar aqui com a opção de compactar backup. Dou um OK. Pronto. A minha primeira parte da replicação está configurada, ou seja, os backups vão ser gerados a cada 5 minutos do meu banco de dados oficial e vão ser salvos naquela pasta que eu configurei lá, que vocês verificaram. Agora a gente vai configurar a segunda etapa, que seria a cópia desses arquivos de backup que foram gerados e a restauração deles. Então aqui embaixo eu clico em adicionar. Eu vou precisar selecionar qual que é a instância do meu banco de dados que eu vou fazer a minha réplica. Então lembra que eu comentei que a gente precisa ter acesso no outro servidor. Então quando eu clico aqui em conectar, eu vou ter que apontar para a minha instância de bancos de dados que eu quero replicar. No meu caso aqui é na mesma máquina, mas no ambiente oficial vai ser para o servidor secundário. Então eu vou fazer a minha conexão aqui com a minha instância secundária. Nessa primeira etapa, eu vou selecionar o banco de dados aqui também, né, que eu já restaurei, pré-configurei ele aqui, como vocês viram, fiz o restore dele. Vou apontar que vai ser nesse banco que vai ser restaurado os meus arquivos de log para replicação. Nessa primeira etapa, eu vou selecionar essa última opção aqui, que eu não preciso iniciar, porque o meu banco de dados secundários já está inicializado, ou seja, a gente já deu a primeira carga nele. Você pode optar por fazer isso no momento da replicação, mas não é recomendado, porque determinados bancos de dados podem ser grandes e pode acabar acarretando uma lentidão no seu banco de dados oficial. Então, você pode fazer isso manualmente em determinado horário que você precisar. Então, como a gente já iniciou ele, eu vou manter essa opção aqui. O banco de dados secundário já está inicializado. Na segunda aba, que é a cópia dos arquivos,
eu preciso informar aqui qual que é a minha pasta que eu vou copiar os arquivos, ou seja, onde eu vou despejar os arquivos de log que eu gerei no meu banco de dados primário. Então eu vou pegar a pasta aqui que está configurada na minha máquina local, que a gente já viu, que eu já dei as permissões necessárias para os SQL agents das duas instâncias terem acesso. Eu vou colar ela aqui então, lembrando que no ambiente oficial essa pasta vai ser a do servidor secundário. Aqui no meu exemplo está da minha própria máquina. Aqui embaixo eu vou configurar a partir de quanto tempo depois que eu copiei esses arquivos vão ficar mantidos no meu disco. Lembra, assim como no meu ambiente oficial, os logs vão ficar armazenados por determinado tempo, no meu ambiente de réplica, no meu ambiente secundário, ele também pode estourar meu disco. Então eu posso configurar aqui também um período de retenção. Eu vou manter o padrão aqui que o SQL sugere também de 72 horas. Aqui embaixo, ele vai também sugerir um nome para o nosso job, que vai ficar responsável pela cópia dos arquivos. Eu costumo deixar apenas o lscopy e o nome do meu banco de dados para fazer a identificação. Clicando aqui em agenda, eu vou configurar então, da mesma forma que eu configurei de quanto em quanto tempo eu quero fazer o meu backup, aqui eu vou configurar de quanto em quanto tempo eu quero copiar esse meu backup. Como lá eu deixei de 5 minutos, eu também quero deixar aqui de 5 minutos. Então vamos fazer uma lógica aqui. Se o meu backup vai ser gerado meia-noite, meia-noite 5, meia-noite 10, eu quero que 1 minuto após ele ser gerado, ele inicie a cópia para mim, para manter o processo numa sequência. Então, à meia-noite e 5, à meia-noite eu gero o backup, à meia-noite e 1 eu copio o backup, à meia-noite e 5 eu gero o backup, à meia-noite e 6 eu copio o backup. Então, eu vou fazer essa configuração. Dou um OK aqui. Pronto, a minha parte de cópia está configurada. Agora eu vou para a minha parte de restauração. Na aqui, a primeira é que eu não coloque o meu banco de dados de maneira que ele fique disponível, secundário, para leitura. Se eu deixar marcada essa opção de nenhum modo de recuperação, o meu banco de dados secundário ele vai ficar sempre nesse estado que ele está aqui, restaurando. E eu não vou poder fazer nada nele, nenhum select. Geralmente, eu utilizo no meu dia a dia o modo de espera, ou seja, o standby, de maneira que o meu banco de dados de réplica ele fique sempre disponível para que eu possa fazer consultas nele, que eu possa fazer selects nele. Isso serve tanto para eu conferir se os dados estão sendo replicados, mesmo de fato, se está sendo copiado, como para uma eventual necessidade apontar alguns tipos de relatório para esse banco. Como ele permite fazer select e ele é uma réplica do meu banco de dados oficial, nada me impede de apontar então um relatório para esse banco de dados de réplica para ser utilizado para desviar a carga e o excesso de carga, na verdade, né, do meu banco de dados oficial. Lembrando que se eu habilitar esse meu banco de dados de réplica para ser feita a leitura e de fato utilizar uma carga de produção, ou seja, relatórios de produção para fazer a leitura, nesse banco de dados de réplica, a minha réplica precisa ter uma licença de SQL Server também, então é necessário ter essa atenção. Então aqui continuando, esse modelo de standby, ele me permite fazer de duas formas. Se eu não marcar essa opção de desconectar o usuário e eu tiver algum comando sendo executado na minha réplica e nesse momento for feita a tentativa de fazer uma restauração de backup, ele vai falhar porque o banco de dados vai ter uma conexão aberta e aí ele não vai conseguir fazer essa restauração porque ele está sendo usado. Se eu marcar essa opção, desconectar usuários, quando ele tentar fazer a restauração do arquivo de log no meu banco de dados de réplica e ele identificar que o banco de dados está sendo utilizado por alguma outra aplicação, por algum outro comando, ele vai automaticamente derrubar esse comando para fazer a restauração. Então, se eu tiver um relatório sendo gerado e deu tempo de fazer o meu restore, o job vai derrubar o relatório que estava sendo gerado aqui na réplica e vai dar andamento na restauração dele. Por padrão, eu sempre utilizo a desconexão dos usuários para garantir que a minha réplica ela sempre esteja o mais próximo possível do meu banco de dados oficial. Mas isso vai de ambiente para ambiente, de necessidade para necessidade. Você pode optar por configurar dessa forma ou não. Essas duas opções abaixo aqui, ela vai me ajudar a configurar algumas
opções para garantir, talvez, que o meu banco de dados secundário não atrapalhe a minha configuração de restore, de maneira que essa primeira opção é quanto tempo eu vou atrasar a restauração do backup, de maneira que eu possa ajudar a garantir que os meus comandos possam ser executados sem que ele apresente um erro, porque vamos imaginar aqui que eu não marquei essa opção e ele precisou fazer um restore e estava sendo utilizado. Essa opção aqui de baixo, ela vai trabalhar em conjunto com essa de cima que a gente fez. Eu posso dizer aqui que eu quero atrasar em 10 minutos a minha restauração, de maneira que ele não gere um erro para mim se ele tentar restaurar e tiver alguma configuração, alguma consulta sendo executada. Desse formato que eu configurei, ele vai aguardar 10 minutos, ou seja, vai dar tempo da minha query terminar de executar, e aí sim ele vai fazer a restauração depois de 10 minutos. Agora, se eu marcar essa opção de desconectar os usuários, geralmente essa opção aqui não precisa ser utilizada, porque de qualquer forma ele vai derrubar a conexão, então não faz sentido eu ter que atrasar a minha restauração por algum motivo. Então essa opção ela trabalha em conjunto com essa aqui de cima. Você pode utilizar ou não. Como geralmente eu utilizo para desconectar os usuários, eu acabo não atrasando em nenhum minuto a minha restauração. E essa segunda opção aqui é para que eu receba um alerta caso passe determinado tempo e não esteja restaurando, seja por qualquer motivo. Pode ser por falta de permissão, talvez, ou porque estourou meu disco, ou porque o meu banco de dados deu algum problema secundário e eu não consigo restaurar arquivos nele. Enfim, qualquer motivo que aconteça que o meu banco secundário não seja restaurado, ele vai te enviar um alerta, então você consegue configurar aqui qual que é o tempo que você quer desse alerta. Aqui embaixo, ele vai configurar então o job que vai fazer essa restauração. Eu também costumo deixar o ls restore, log shipping restore, o nome do banco de dados para identificar. Na agenda, a gente vai manter a mesma lógica aqui. Então vamos pensar. Meu banco de dados ele é feito backup à meia-noite. Ele é copiado meia-noite 1. Então eu quero que à meia-noite e 3 ele seja restaurado. Por quê? Como o meu servidor primário e o servidor secundário geralmente não estão na mesma rede, é até boa prática que eles não estejam na mesma rede, a latência de transferência dos arquivos entre um servidor e outro ele é um pouco maior. Então eu estou deixando aqui um espaço de 2 minutos entre a cópia e o restore, para que nesses 2 minutos dê tempo do meu arquivo ser copiado para o servidor secundário e então fazer o restore. Então a lógica aqui vai ser, eu gero o backup meia-noite, copio meia-noite 1 e meia-noite 3 eu restauro esse backup no meu banco de dados secundário. Feito isso, eu dou um OK aqui, a minha parte de backup e também a minha parte de cópia e restore da minha replicação via logship. É interessante também que você gere o script de toda a configuração que você fez. Assim, se você em algum determinado momento precisar recriar, você pode, através dos scripts que você já configurou tudo aqui anteriormente, recriar facilmente a sua configuração de logship. No nosso caso aqui eu não vou gerar o script, então só vou clicar em OK. Ele já criou aqui para a gente toda a configuração. Então, como que a gente pode observar aqui? Ó? No meu banco de dados primário, na minha instância primária, ele gerou para mim 2 jobs, o de backup e o alerta se o backup não está sendo gerado. Já no meu banco de dados secundário, na minha instância secundária, ele gerou aqui para mim 3 jobs. O meu job de cópia, o meu job de restore e o alerta de caso o restore não esteja sendo executado. Então vamos executar aqui manualmente para a gente ver como que funcionaria. Então eu vou executar o meu processo de backup. Ele vai gerar aqui para a gente o nosso backup de log. E aí eu posso observar o meu backup de log gerado dentro da minha pasta aqui então de backup. Ele gerou um arquivo aqui para a gente no modelo TRN, que é o log transacional. Eu vou executar então agora o meu job de cópia. Então ele fez a cópia desse arquivo para essa outra pasta, copiou para cá o arquivo para a gente. Então lembrando que num cenário oficial essa cópia ela seria feita para uma outra máquina, então pode ser que leve um tempinho maior. Aqui como é na mesma máquina, foi bem rápido.
E agora eu vou executar o meu job de restore. Então eu gerei o backup, copiei o backup e agora estou restaurando o backup. Algumas coisas importantes. Ao atualizar agora aqui e ver o status da minha base na instância secundária, ela ficou nesse modelo em espera, ou seja, somente leitura. Lembra que a gente configurou lá que ele ia ficar em espera? Então agora, com a base de dados nesse formato, eu consigo fazer select nela. Vamos testar a nossa replicação agora? Então eu estou aqui no meu banco de dados primário. Eu vou fazer um select aqui na minha tabela de produtos, do produto código 316. Fiz um select nele aqui, ele me retornou esse produto aqui com o nome Blade. Eu vou fazer uma alteração nesse produto, alterando o nome dele de Blade para Blade Test Log Shipping. Vou fazer o update nele aqui. Então, na minha base oficial, eu tenho o produto alterado. Se eu for fazer esse mesmo select no meu banco de dados secundário, que agora ele me permite fazer select nele porque ele está somente leitura, ele ainda está com o modelo antigo, porque não rodou o ciclo da nossa replicação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar se ele já deu tempo de gerar o outro backup aqui agora, ainda não deu. Vou aguardar mais um minutinho. Ele vai gerar o segundo backup de forma automática, então a gente vai ver o processo funcionar de forma automática. Esse job aqui então de backup, como a gente configurou para rodar de 5 em 5 minutos, ele vai executar. Se eu der um atualizar aqui, ó, ele já executou, então ele fez todo o procedimento aqui de geração, a etapa foi bem sucedida. Se a gente for ver na pasta, ele gerou aqui então o backup conforme ele estava agendado, com o minuto 5, lembrando que a nossa configuração é sempre 0 e 5, então ele vai fazer meia-noite, 5, meia-noite 5, meia-noite 10, meia-noite 15 e assim por diante durante o dia todo. Só para adiantar então, para não estender o vídeo, eu vou executar o meu backup, o meu job de cópia e vou executar o meu job de restore. Então ele copiou na minha pasta aqui o segundo arquivo e fez o restore para a gente aqui no banco de dados. Agora eu estou aqui, ó, na minha instância secundária. Se eu fizer o select no produto, está aqui a alteração que a gente fez. Então a nossa replicação ela está completamente configurada e completamente funcional. Então a gente conseguiu visualizar aqui algumas informações importantes, que o meu banco de dados primário ele está então com um delay de 5 minutos para o meu banco de dados secundário. Ou seja, tudo que foi feito no meu banco de dados primário, eu vou ter replicado no meu banco de dados secundário com um tempo de perda de no máximo 5 minutos, porque é o tempo que a gente configurou. A gente pode reduzir isso ou pode estender, de acordo com a necessidade do cliente e do projeto que você tiver. Então, todas as alterações agora que nós tivermos no nosso banco de dados primário, ela vai, através do log shipping, ser replicada para o nosso banco de dados secundário que a gente tem aqui. E aí, como a gente pode ver, ele fica somente leitura, e a gente pode utilizar tanto para conferir o que está sendo feito, se de fato está replicando, né? Também a gente pode acompanhar o log dos jobs, mas é uma confirmação a mais dos dados sendo replicados, e pode também apontar os nossos relatórios para essa carga de dados ser direcionada para o nosso ambiente secundário. Bom, pessoal, a gente viu aqui então a replicação log shipping, ela funciona, ela é muito útil, espero que vocês tenham aprendido. Ela é simples de configurar, tem alguns detalhes, mas ela é simples de configurar. No vídeo de hoje nós vimos então os tipos de replicação do SQL Server, para que serve cada tipo, como que deve ser planejado também a utilização de cada um deles e que de fato elas são muito importantes para o ambiente de dados SQL Server das empresas. O DBA é responsável por saber desenhar essas soluções e também saber configurar essas soluções nos clientes. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, deixa o seu comentário também. Até a próxima, tchau!